Olá, pessoal! Eu sou a professora Aline, aqui do aulalivre.net, da disciplina de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos dar continuidade à matéria de Fonologia, parte 2. Mas antes de iniciarmos, vamos recordar o que foi visto na aula anterior. Lembrando que fonologia é o estudo dos sons. Então, temos que estar atento às palavras que nós pronunciamos. Vejamos, então, um conceito que foi trabalhado na aula anterior. O conceito de fonema. O que são os fonemas? São sons elementares e distintivos que o homem produz quando, pela voz, exprime seus pensamentos e emoções. Vamos recordar o exemplo das palavras bala e fala, em que o fonema b na palavra bala diferencia do fonema f da palavra fala. Vejamos então a letra. Recordando o que é a letra? A letra é o sinal gráfico, o desenho do fonema, que vamos usar para representar esse som. Nós temos aí 7 vogais orais tônicas, A, E, I, O, U, porém, nós temos elas escritas e 7 sons, ou seja, o som de E e O nós podemos falar tanto aberto quanto fechado. Bem, também na aula anterior nós vimos os exemplos práticos, vamos retomá-los. Aqui nós temos a palavra prático com 7 letras, 7 fonemas e 3 sílabas, ou seja, 7 letras porque estão escritas, 7 fonemas porque pronunciamos todos os sons e 3 sílabas porque há 3 emissões de voz, prático. Fizemos o mesmo com a palavra pena, em que há 4 letras, 4 fonemas e 2 sílabas. E na palavra apertado, em que há 8 letras, 8 fonemas e 4 sílabas. Algo que é importante também que nós recordemos é o conceito de dígrafo. Aquelas 2 letras que têm um único som. É importante que nós voltemos à aula anterior e vejamos quais são os dígrafos, para não confundi-los agora com o próximo conceito, que serão os encontros consonantais. Vejamos. O que são os encontros consonantais? Nós temos aí o encontro de 2 consoantes. Porém, essas 2 consoantes vão ser pronunciadas, diferente do dígrafo, que eram 2 letras com um único som. Com relação aos encontros consonantais, nós temos os perfeitos e os imperfeitos. Os perfeitos são aqueles em que as consoantes R ou L estarão na mesma sílaba, nos exemplos prato e flamingo. Já os imperfeitos estarão em sílabas separadas, como em advogado. Bem, nós temos 3 tipos de encontros vocálicos: os ditongos, os tritongos e os hiatos. Antes de nós entrarmos em cada um deles, é importante saber o que é uma vogal e o que é uma semivogal. As vogais, como todos nós já conhecemos, são as letras A, E, I, O, U. Porém, quando essas vogais estão acompanhadas de outras letras, geralmente I ou U, essas letras são consideradas semivogais. Isso por uma questão sonora. No caso aqui de ditongos, nós vamos ter o encontro de uma vogal e de uma semivogal. Vejamos os ditongos. Nós temos 2 tipos, crescentes e decrescentes. Nós temos que observar a questão do som. Por exemplo, nos ditongos crescentes, nós temos uma semivogal e em seguida uma vogal. Vejam na palavra Fábio. O I é considerado uma semivogal e o O uma vogal. O que acontece com esse som? Ele começa fraco e ele se fortalece com a vogal. A semivogal tem um som mais fraco. Então, no caso de Fábio, esse som desce e depois sobe. Bem, outros exemplos são sábia e profícuo. Vamos agora aos decrescentes. É justamente o contrário. A vogal virá antes da semivogal. No exemplo de foi, a vogal ela dá um som mais forte e diminui com a semivogal em seguida. Da mesma forma, mal e sabeis. Vejamos então agora os ditongos orais e nasais. Os ditongos orais, eles possuem um som aberto. Vejam, pai, rói. E os fechados, meu, doido. Então, esses exemplos mostram abertura
e fechamento da nossa boca ao pronunciar essas vogais. Já os nasais, eles ocorrem com a presença do til e o som vai ser nasalizado. Mãe, mandioca, frequente são exemplos desses ditongos. Bem, agora vamos a outro conceito, são os tritongos. Ditongos, o encontro de uma vogal e uma semivogal, e os tritongos, duas semivogais e uma vogal. Por quê? Em toda sílaba só podemos ter uma vogal. Portanto, no caso dos tritongos, as outras duas letras serão consideradas semivogais. O que ocorrerá em termos sonoros? Na palavra Uruguai, no guai, vai acontecer que o som começa fraco, se aumenta e depois se diminui, como se fosse uma onda. E assim é pronunciada a palavra Uruguai, quais e averiguei. Seguindo, nós temos os tritongos orais, como quais, papagaio e apaziguou, e nasais, como sagões, minguam e quão. Bem, o último encontro que nós vamos trabalhar se chama hiato. O hiato, ele vai ocorrer um encontro de vogais, porém em sílabas separadas, não vai haver semivogais. Por exemplo, na palavra cair, nós vamos separá-la, cair. Então, essas vogais ficarão em sílabas separadas. Vendo assim, se forma o hiato, do mesmo jeito que baú e álcool. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa parte de fonologia. É importante realizar os exercícios, é importante fixar esse conhecimento para que possamos avançar a outros conceitos. Aguardo vocês então na próxima aula.